Olá, criptomaníacos! As pessoas subestimam o impacto que o Bitcoin terá no mundo como conhecemos. O Bitcoin não é somente dinheiro, mas uma forma de reconstruir a sociedade. É sobre isso que falaremos logo após a vinheta. Antes que você se arrependa, eu já vou pedir o seu like agora no início do vídeo, então clica aí embaixo no botão de like. Eu pensei 10 vezes antes de gravar o vídeo de hoje, porque na minha visão é uma disputa injusta. Eu vou estar lutando aqui contra décadas de ensino estatal que você recebeu aí na grade curricular única do MEC. Então te ensinaram várias besteiras aí ao longo de muito tempo, isso já está entranhado na sua mente, e aqui o coitado do Guilherme tentando falar coisas que divergem do que o Estado te ensinou. Então não é muito justo, mas eu acho que é importante eu trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Como eu falei na abertura do vídeo, o Bitcoin ele é extremamente subestimado, porque as pessoas enxergam o Bitcoin somente como uma moeda, no máximo como uma moeda, né? Uma moeda digital, e não como algo que realmente tem o poder aí de mudar a sociedade. E na minha visão, isso é um erro. O Bitcoin ele é uma tecnologia extremamente revolucionária justamente pelo impacto social que ele possui. Para contextualizar esse vídeo, eu preciso voltar lá para as origens da espécie humana, como tudo começou. E para isso eu vou falar sobre direito natural. O que definia o que era certo e errado lá nos primórdios? Era algo chamado direito natural. E para não usar algo que vem da minha cabeça, eu vou pegar aqui um material escolar, né, que explica aí a diferença entre direito natural e direito positivo, para te explicar inicialmente o que é o direito natural. Então, se a gente entrar aqui nesse site onde tem a explicação, né, vocês vão aprender que o direito natural é o pressuposto do que é correto, do que é justo e parte do princípio de que existe um direito comum a todos os homens e que o mesmo é universal. Suas principais características, além da universalidade, são imutabilidade e o seu conhecimento através da própria razão do homem. Ou seja, no direito natural, a regra do jogo, o que a gente chama de lei, é universal, serve para todo mundo e é atemporal, ou seja, não muda de uma época para outra, completamente diferente do que o que a gente tem atualmente, né? Onde cada país tem sua própria lei, onde de tempos em tempos essa lei vai sendo modificada. E é evidente que uma regra, para ser universal e atemporal, ela tem que ser muito simples, não pode ser uma coisa extremamente complexa como esses livros de leis que a gente tem atualmente. E se você começar a dissecar isso, você vai chegar numa lei única, que se chama propriedade privada. Essa aí é uma lei que pode ser universal e atemporal e todo mundo concorda. Isso por uma questão lógica. Você nasce e você é o proprietário do seu próprio corpo. Isso se chama autopropriedade. Se você tentar argumentar contra a autopropriedade, automaticamente você vai estar se refutando, porque é você que está emitindo essa opinião, você é o proprietário daquilo que você fala. E se você é dono do seu próprio corpo, o trabalho proveniente dele também é seu por direito. Então, lá no início de tudo, quando você nascia e encontrava um terreno que não possuía dono e começava a trabalhar sobre esse terreno, automaticamente esse terreno era sua propriedade e o trabalho proveniente dele também. Então, você fazia uma plantação de cenoura, as cenouras provenientes do seu trabalho eram de sua propriedade. Isso é algo natural, é algo evidente, ninguém vai falar contra isso. E também é algo universal. O cara pode fazer isso aqui no Brasil ou na Suécia, continua sendo válido do mesmo jeito, e se o cara fizer isso em 1500 ou atualmente, também deveria ser válido do mesmo jeito. É uma regra simples e que funciona muito bem. E quem que define as regras sobre aquela propriedade? O proprietário. Se o cara é dono daquele terreno, ele coloca as regras ali dentro, independente de você gostar ou da maioria gostar ou não. É ele quem define as regras. Pronto, universal, atemporal, regras simples, e esse é o direito natural. Se alguém tenta invadir uma propriedade que é sua, seja um terreno, seja o seu corpo, essa pessoa obviamente está cometendo um crime. Então essa lei definiria o que é correto e o que não é. Uma invasão à propriedade do outro, obviamente, é errado dentro desse conceito de direito natural. Acontece que as propriedades começaram a ficar escassas e existir conflito entre as pessoas.
Poderia ser resolvido de forma ética, né? Ali talvez num tribunal, algo do tipo, mas a gente foi habituado, a gente foi condicionado a um sistema de agressão, de invasão bárbara, né? Então, Império Romano ou os portugueses entrando aqui no Brasil, eles não vieram com um contrato para você assinar que concordava com os termos e com as novas leis. Claro que não. Eles vieram aqui, eles mataram os proprietários originais, eles começaram a escravizar outras pessoas, e assim eram criadas as nações. Agora, como a história foi escrita pelos invasores, pelos bandidos, eles não iam falar sobre isso. Eles resolveram chamar toda essa agressão, escravidão e assassinato de contrato social, como se estivesse vindo um português na caravela com um contrato na mão, entregue lá para um índio proprietário de algum lugar, o índio assinou e aceitou esses termos. Claro que não foi assim. Como o agressor, ao agredir a propriedade dos outros, não podia fazer uso do direito natural, eles resolveram criar um novo direito, um tal do direito positivo, que acabava completamente com essa regra natural de propriedade privada. Então vamos voltar aqui ao texto para entender o que é o direito positivo. Os positivistas negam a existência e validade do direito natural. Não é surpresa nenhuma para a gente, porque eles mesmos estavam cometendo crime, segundo o direito natural. Então, para eles, direito é igual a lei, que é igual produto do Estado. Para o positivista, a justiça é relativa. Direito justo é o que o Estado legislador dispõe. Olha que coisa mais conveniente. O grupo agressor entra num local, ele define o que é lei, o que são as regras, e o que ele falar automaticamente é o que é correto. Então, se o proprietário original for contra o que ele está falando, não importa. Ele diz que no direito dele, o que ele fala é lei e a propriedade não é mais sua, sai fora e passa isso para o Estado. Foi assim que as coisas aconteceram, a gente acabou se habituando a esse tipo de absurdo e hoje isso é considerado normal. Tão normal que coisas como aparecem aqui no próprio texto, né, ditadura militar e nazismo, serem consideradas ok. Por quê? Porque eram lei. Se o nazismo era lei e lei é o que é correto, logo, nazismo é correto. Então, notem o tamanho do problema. A mesma coisa aconteceu com a escravidão. A escravidão era lei, logo, ela era correta. Evidente que não. O direito natural jamais aceitaria isso, porque o corpo do escravo pertencia a ele e não ao proprietário da fazenda. Mas eles não querem saber. Eles alteraram toda a lógica que a gente possuía, que era uma regra justa, universal e atemporal, para esse direito positivo nojento, onde quem está no poder define o que é correto ou não. E após a entrada desse grupo agressor, a gente foi condicionado a viver sobre esse sistema de agressão. Então a gente para de olhar para o direito natural, ou seja, quem é o real proprietário de alguma coisa, e passa a depender do aval do grupo agressor. É o grupo agressor que carimba, dizendo se você é proprietário ou não de algo. E ele também pode tomar a sua posse. Ele pode falar, a propriedade é sua? Tudo bem, mas 30% do que você produzir vem para mim na forma de impostos. Por exemplo, tá? São regras aleatórias, cada grupo agressor, cada país aí define a lei da forma que quiser. Não existe mais uma lei universal e atemporal. E após séculos ou milênios nesse sistema de agressão contínua, a gente simplesmente não liga mais para a propriedade privada, e sim para o que o Estado fala. Se o Estado diz que algo é correto, aquilo automaticamente se torna correto. Vira lei, mesmo se for um absurdo. Isso não faz qualquer sentido. Mas nós fomos habituados a isso, a um sistema onde não importa quem é o proprietário, quem possui a propriedade privada, e sim quem tem mais apoio do grupo agressor. Então, se você não gosta de algo, você simplesmente busca uma maioria, né, busca pessoas para reclamarem, vai lá no grupo agressor e força o grupo agressor a agredir o real proprietário. É assim que a gente vive, inclusive hoje em dia. Para facilitar o entendimento, vamos aos exemplos. O seu vizinho tem uma loja e dentro da loja dele ele não quer exigir que os clientes utilizem máscara contra a tal doença que está acontecendo aí. A propriedade é dele, a loja é dele, mas você acha isso um absurdo e resolve denunciá-lo para o Estado vai ameaçar o seu vizinho, inclusive da perda da propriedade dele, ou seja, a perda da loja que pertence a ele, e aí o seu vizinho será obrigado a forçar que todos os seus clientes utilizem a tal da máscara.
Outro exemplo, um posto de combustível quer vender gasolina a um preço acima do mercado e você não quer pagar aquele valor, então você recolhe assinaturas lá na sua comunidade, manda para o Estado para que o Estado ameace o posto de gasolina de ser multado ou coisa do tipo e force o proprietário a baixar o preço da gasolina para o preço que você quer. E por último, tal loja não emitiu nota fiscal quando você fez uma compra, você denuncia o proprietário, o Estado vai lá, ameaça esse proprietário, né, faz ele pagar uma multa e também os impostos. Quem é mais atento já percebeu que a gente continua vivendo num modelo de escravidão. Você é obrigado a ceder a sua propriedade conforme o desejo de outras pessoas. Você trabalha 5 meses do ano de graça somente para você pagar propina para o agressor, eles chamam isso de impostos. E nos meses que sobram, você continua não sendo livre sobre a sua propriedade, precisando agradar a vontade de outras pessoas que te forçam a trabalhar de uma forma que você não concorda. E é o Bitcoin que quebra esse sistema bárbaro milenar, permitindo que o real proprietário seja proprietário independente da vontade da maioria, independente de uma lei estatal, independente de uma proibição do Estado com relação ao Bitcoin, nada disso importa. Se o Bitcoin está na sua carteira, só você tem acesso, só você sabe que possui Bitcoins e não tem nada que um grupo agressor possa fazer contra você. Pela primeira vez na história moderna, a propriedade volta a ser natural e a não depender mais do aval de um grupo agressor. Vocês têm noção do tamanho disso? Atualmente, mesmo se você comprar efetivamente uma casa de alguém ou um carro de alguém, isso só passa a ser seu se o Estado te der um papelzinho dizendo que ele confere esse direito de propriedade para você. Sem esse papel, aquilo pode ser tomado de você a qualquer momento, mesmo sendo seu por direito. Agora, ao colocar um Bitcoin dentro da sua carteira, para manter o valor da sua propriedade, não tem nada que ninguém possa fazer. O grupo agressor, seja ele português, Império Romano, Estado brasileiro, ele não pode mais roubar a sua propriedade, mesmo se a maioria das pessoas acharem que isso é correto. A propriedade passa a ser, então, a prova de grupos agressores. Ela volta a pertencer somente ao proprietário, independente da vontade alheia. Isso é revolucionário. E é revolucionário, inclusive, na forma da sociedade pensar, porque atualmente as pessoas vão te falar que só é propriedade aquilo que o Estado autoriza. E você pode responder, então me explique o Bitcoin. Porque o Bitcoin não é aprovado pelo Estado, não é autorizado pelo Estado, e eu quero ver o Estado tomar o Bitcoin que está na minha carteira. Ele não consegue. Então, eu não preciso do Estado para possuir propriedades. Isso muda a forma que as pessoas enxergam o mundo. É claro que leva muito tempo para esse tipo de pensamento ser alterado. O Bitcoin é um primeiro passo nessa direção e quanto mais coisas descentralizadas surgirem, mais fácil vai ficar essa percepção. Então, contratos descentralizados, as partes vão ganhar ou perder independente da vontade do Estado, independente da justiça estatal, que é sempre injusta, né? Tem lá os termos do contrato inteligente, se aqueles termos acontecem, automaticamente uma parte ganha e outra perde dentro de uma blockchain e não tem nada que o Estado possa fazer para interferir nisso. Pouco a pouco, as pessoas vão perceber que quem define a regra voltou a ser o proprietário e não o Estado. E isso muda completamente a regra do jogo, retornando para o que é o ideal, que é uma regra lógica, uma regra universal, uma regra atemporal, e não uma regra completamente imbecil que muda a cada novo governo, a cada local e a cada época. Porque qual é o sentido? Se uma regra é boa, ela não precisa ser alterada o tempo todo. O próprio Bitcoin é um exemplo. Imagina se a regra do Bitcoin fosse alterada a cada semana. Então, ao invés de 21 milhões de unidades, o Bitcoin essa semana vai ter 32 milhões de unidades. Aí na semana seguinte, 70 milhões de unidades. Ninguém tem confiança, ninguém tem segurança dentro de um sistema assim. E o sistema de lei positiva que a gente vive atualmente é assim. Dependendo do país, vai ser uma lei diferente, dependendo da época, vai ser uma lei diferente. Não faz o menor sentido. O Bitcoin resgata o direito natural, mudando completamente a sociedade. Eu gosto de enxergar o Bitcoin como uma carta de alforria digital. É ele que vai finalmente acabar com a escravidão, porque a escravidão não acabou, ela foi somente modernizada.
O sucesso do Bitcoin significa a incapacidade de grupos agressores tomarem o que é seu. Já o fracasso dele poderia nos levar a mais alguns séculos de escravidão. Se você quer contribuir com o trabalho da Criptomaníacos, por favor, deixe o like no vídeo, compartilhe ele em suas redes sociais e quem puder, assine os serviços da Criptomaníacos para entender mais sobre criptomoedas e também se tornar um trader de sucesso. O link para o nosso site está aqui na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Compra e venda de criptomoedas é na Coinext. Conheça agora!